Olá, queridos. Que alegria recebê-lo aqui mais uma vez. É sempre uma alegria, um privilégio poder falar da palavra de Deus. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Hoje eu queria falar com você a respeito de solidão espiritual. E não é que ele existe mesmo. É muito comum eu, como pastor, muitas vezes escutar das pessoas o desabafo de que parece que Deus não a ouve mais. Parece que Deus não me escuta mais, pastor. É muito comum eu ouvir isso. E é uma realidade, porque muitas vezes na nossa vida parece que a mão de Deus ela está encolhida. E aí a gente não vê Deus agindo na nossa vida. Parece que Deus não está nos escutando, parece que Ele está surdo aos nossos clamores, aquilo que nós temos pedido a Ele. E aí vem e bate em nós esta solidão espiritual. E o grande problema da solidão espiritual é que ela pode nos levar a um estado de incredulidade profunda. E isso é muito sério, porque a gente passa a duvidar, inclusive, da existência de Deus. Porque a gente não está vendo Deus responder. Muitas vezes a gente vai à igreja ou a gente assiste um vídeo como esse esperando que Deus fale conosco e a gente não escuta a voz de Deus, a gente não ouve aquilo que a gente quer ouvir. Ou muitas vezes a gente não vê as coisas se resolvendo na nossa vida, a mão de Deus não está agindo, resolvendo as situações que a gente tem clamado a Ele. Então a gente começa a duvidar até da existência de Deus, porque a gente se sente só espiritualmente, parece que não tem nada agindo no mundo espiritual ao meu favor, ou ao favor daqueles que eu amo, que eu tenho intercedido. Então a gente começa a duvidar. E aí muitos inclusive viram ateu. Talvez não de forma declarada ou assumida, mas lá no seu inconsciente a pessoa ela assume uma postura de um ateu, de não acreditar em Deus. Isso é muito sério. Mas há uma resposta de Deus em um texto bíblico e profético para esta solidão espiritual que muitas vezes nós sentimos. E ele está no livro de Isaías. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 59, e o versículo 1, nós vamos ler até o versículo 3. Isaías 59, do 1 ao 3. E diz assim a palavra de Deus: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia a perversidade. Amém? Olha só como que Isaías ele entra bem no centro dessa questão que nós estamos falando. E aqui nós vamos ver que é uma profecia de Isaías ao povo de Judá e Jerusalém, que era o reino do sul em Israel. E Isaías falava com um povo que estava, por vezes ou outra, entre um reinado e outro, mergulhado na idolatria, mergulhado em iniquidades, em pecados, e ele se dirigia a este povo. Era o cenário histórico
aqui da profecia de Isaías. Inclusive, ele fala a um povo que estava prestes a ser exilado por conta da sua iniquidade, por conta dos seus pecados. Eles seriam levados cativos à Babilônia. E então aqui Isaías se dirige a este povo, que está na iminência deste cativeiro. E ele, por muitos teólogos, é considerado um profeta messiânico. Por que messiânico, pastor? Porque Isaías era quem fazia referência ao Messias. Apesar de destacar este cenário de pecado que havia no meio do povo ali de Jerusalém e Judá, Isaías, ele também indicava para este mesmo povo uma salvação que viria, e que viria por meio do Messias. Então ele é considerado um profeta messiânico, que aponta para Jesus, para o Messias. E ele fala desse remanescente de Israel que vai ressurgir, que vai voltar e que vai ter então ali para si um Messias. Esse que é o cenário aqui da profecia de Isaías ao povo de Judá e Jerusalém. Então, aqui ele deixa muito claro, se você prestar atenção no texto, fazendo aqui uma exegese do texto, você vai ver que aqui ele deixa claro, logo no início, que a mão de Deus não está encolhida, que ele não está surdo para ouvir o clamor do seu povo. Se há uma característica em Deus que nós podemos perceber nas palavras do profeta Isaías, é que a mão dele não está encolhida e que os ouvidos dele não estão tapados para nos ouvir. Ele está à nossa disposição. Ele está querendo agir em nosso favor. Ele quer fazer acontecer na nossa vida através das suas poderosas mãos. Ele está ouvindo o que nós estamos falando. O grande problema não está em Deus. O que Isaías nos aponta é que se há um problema, ele está conosco. São as nossas iniquidades, as nossas práticas de iniquidade, os nossos pecados. É isso que faz separação entre nós e Deus. Não é Ele, somos nós. E Isaías deixa isso muito claro aqui. Nós estamos longe de Deus porque os nossos pés correram para longe de Deus, se aproximando de uma vida de iniquidade. É nós que temos a responsabilidade, ela é toda nossa, dessa separação entre nós e Deus. Por que muitas vezes a sensação é de que Deus não nos ouve? É porque existe a iniquidade em nós, é porque há o pecado em nós que não foi reparado. E então isso nos distancia de Deus, e há então essa sensação de solidão espiritual. Isaías, ele está através do seu ministério profético, deixando claro para o povo ali de Judá e Jerusalém que o grande problema não está em Deus, mas está neles. Porque nós temos essa tendência de transferir a nossa limitação relacional com Deus para Deus, achando que o problema está nele, que é Ele quem não nos ouve, é Ele quem não age. E na verdade o problema está em nós. Isaías está chamando a atenção do povo para isso. Deus está chamando a sua atenção para isso. Deus está te chacoalhando hoje aqui, através desse vídeo, para dizer a você que há coisas erradas em você, na sua vida, e com amor Deus fala isso a você. Que essas coisas precisam ser transformadas, mudadas, para que Ele possa então com a sua mão estendê-la e agir em teu favor, ouvir o teu clamor. É preciso que haja um conserto. É isso que Deus está falando. Então, nós precisamos entender de uma vez por todas
que o problema não está em Deus, está em nós, e nós precisamos olhar para nós, nos responsabilizando, vendo o que é preciso mudar, o que é preciso ser tirado da nossa prática diária de vida em termos de iniquidade. Precisamos ter este autoexame. Nós precisamos recorrer à nossa consciência para ver aquilo que estamos fazendo de errado. Porque se nós estamos sentindo esta solidão espiritual, há uma barreira, há um muro de separação, e ele foi colocado por nós e não por Deus. Isaías está deixando isso aqui muito claro. E aí pode existir um equívoco da nossa parte, porque quando olhamos aqui para Isaías, ainda não havia se manifestado o Messias. E então hoje já se manifestou, estamos aqui já há 2021 anos depois da vinda do Cristo, que dividiu a história, que marcou as gerações. E então ele já se manifestou, então ele já nos redimiu. Então não existe mais pecado, pastor. Há este equívoco muitas vezes que as pessoas podem pensar. Então, Jesus levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. Não foi para isso que ele se manifestou? Para tirar o pecado do mundo? Então não há mais separação, não há mais iniquidade entre nós e Deus. Mas aí eu quero chamar a sua atenção para o cerne da profecia, inclusive que aponta para o Messias. Quando ele diz a respeito do Messias que ele virá, nesse mesmo texto, porque falamos de Isaías como um profeta messiânico que aponta para o Cristo, veja que nesse mesmo texto que ele está apontando para o Cristo, aqui no versículo 20, se você prestar atenção, veja o que ele diz. No mesmo capítulo 59 e o versículo 20, olha o que Isaías diz, apontando para o Redentor, para o Cristo. O Redentor virá a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Veja que o texto é muito claro. Para quem o Redentor virá? Para quem existirá a redenção, a remissão dos seus pecados? Para aqueles que se desviarem da transgressão. É preciso que exista uma iniciativa, é preciso que exista uma atitude nossa de se desviar da transgressão, para que então aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário tenha efeito em nossa vida. Por isso que nós temos que prestar atenção no texto, ler com calma, ver aquilo que Deus está querendo nos dizer, para que nós não venhamos ler somente aquilo que nós queremos ouvir. Ele diz de forma muito clara, aos que se desviarem da transgressão. Deus quer que você assuma na sua vida uma postura de se desviar, de fugir, deixar de lado, lutar contra a iniquidade, a transgressão, para que então o sacrifício de Cristo assuma o seu papel de redimir você, e então não existir mais barreira entre você e Deus, e você não ter mais a sensação de solidão espiritual. É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que ele fala em sua profecia através do profeta Isaías. E aí talvez você me diga, mas pastor, como que na prática, como que no dia a dia eu vou me desviar da transgressão? Como que eu vou assumir esta postura de estar deixando de lado a iniquidade? Como que eu vou viver isso? E aí eu separei para você 2 princípios, ou pelo menos 2 iniciativas que o Espírito de Deus colocou no meu coração à luz aqui deste livro profético de Isaías, para que nós possamos, de maneira prática na nossa vida, se desviar, deixar de lado a transgressão e a iniquidade.
para que ela não seja uma barreira entre nós e Deus, para que a gente não tenha essa solidão espiritual. Então, a primeira iniciativa que nós podemos ter é justamente enxergar, reconhecer os nossos pecados, as nossas iniquidades. Nós precisamos reconhecer, para que haja um desvio, para que a gente mude de rota na direção da iniquidade, é preciso que a gente a reconheça em nós. Senão não tem como ter esta atitude. E olhando aqui de forma panorâmica para o ministério profético de Isaías, no versículo 5 do capítulo 6, se você quiser acompanhar este texto, olha o que Isaías diz. Isaías, capítulo 6 e o versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro e de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha que este texto nos ensina, para que haja uma percepção das nossas iniquidades, das nossas impurezas, transgressões. Primeira coisa, nós precisamos, para reconhecê-las, precisamos assumir isso para nós e não para os outros. Porque Isaías começa aqui o versículo dizendo: ai de mim. Ele não diz ai de você, ai de vós. Ele diz ai de mim. Ele assume para si. Reconhecer a nossa iniquidade é tomar para si, é reconhecê-la em nós e não na vida dos outros. Há uma tendência muito errada no meio religioso. Deve ser porque as pessoas se colocam na presença de Deus e porque sentiu ela uma vez ou outra, se sente no direito de se colocar como juiz dos outros. Deixa eu dizer a você, meu amado, você não é juiz de ninguém a não ser de si próprio. Isaías está dizendo: ai de mim. Ele está tomando para si. Reconhecer a iniquidade precisa ser algo intransferível e pessoal, individual. É isso que Isaías nos está ensinando. E ele então reconhece: ai de mim. E este reconhecimento da sua iniquidade, dos seus lábios impuros, como ele diz aqui no versículo, só pode vir, ou só pôde vir, porque ele estava olhando para Deus. Escute isso que eu estou dizendo a você, ou que o Espírito de Deus está dizendo a você. Só existe a possibilidade de reconhecer as nossas iniquidades quando o nosso foco, o nosso olhar está no Deus dos exércitos. O Senhor, Deus dos exércitos, como diz Isaías aqui no versículo. Veja que ele diz de maneira muito clara: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Para que você assuma para si e tenha uma percepção das suas iniquidades, se desvie das suas transgressões, lute contra elas diariamente. É preciso que o teu foco, é preciso que o teu olhar esteja cada vez mais no Rei, no Senhor dos exércitos. Você precisa estar cada vez mais valorizando o que Deus está dizendo, olhando para Ele, dando créditos mais a Ele do que a qualquer outra coisa. Vivemos num mundo com um sistema falido em termos de valores, em termos de moral. É um mundo que está falido. E quando nós estamos dando mais crédito para as coisas que são faladas neste mundo, neste sistema
neste mundo em termos de valores, de moral, quando nós estamos olhando muito para isso e deixando de olhar para Deus, nós vamos nos parecer cada vez mais com este mundo e não vamos perceber a iniquidade ou a transgressão em nós. O que Isaías está nos ensinando? Que quando nós olhamos para Deus, nós percebemos, através da beleza da santidade dele, a nossa iniquidade. Agora, se nós estamos olhando muito para o mundo, que torna cada vez mais natural o pecado, que quer cada vez mais e faz campanhas para normalizar a iniquidade, mais e cada vez mais não vamos perceber a iniquidade em nós. E aí não há como se desviar dela. Aí não há como mudar. Aí não tem como deixar de existir um muro de separação entre nós e Deus. Então, tenha o teu foco em Deus. Olhe cada vez mais para Ele, para o reino dEle, para a beleza da santidade dEle. Busque mais a Deus na tua vida. Tenha o foco nele, dê mais crédito às coisas celestiais. Dê mais importância às coisas do reino de Deus. Tenha o foco nele. Faça como Isaías, que olhou para ele. Os meus olhos viram o Rei. Que os seus olhos vejam o Rei, o Senhor dos exércitos. Que os teus olhos enxerguem a beleza da sua santidade, para que você se perceba e veja o que precisa ser mudado em você. Somente Ele vai poder revelar a você o que precisa ser mudado em você. Isaías se viu como um homem de lábios impuros. O que há de impuro em você, o que precisa mudar, só vai ser revelado quando os seus olhos se voltarem para o Rei. Não é ninguém que vai olhar por você, é você que vai olhar, é você que vai ter esta experiência. Assuma, busque essa experiência na tua vida, para que você se veja como Deus quer que você se veja. Alguém que precisa mudar, alguém que precisa se corrigir. E assim foi com Isaías. E aí, a segunda iniciativa que eu quero falar a você, que nós podemos ter para tornar viável esse se desviar das transgressões, das iniquidades na nossa vida e acabar de vez com esse muro de separação entre nós e Deus, é justamente se apegar, estar imbuído, abraçado, envolvido, bombardeado pela palavra de Deus. Cada vez mais, a palavra de Deus, ela é o elo de ligação que existe entre nós e o Espírito de Deus. Quanto mais eu mergulho na palavra de Deus, quanto mais eu me encharco da palavra de Deus, mais o Espírito de Deus vai estar vivo, aceso dentro de mim, e mais eu vou ter condições de me desviar da iniquidade e dos caminhos de transgressão. É o que diz aqui o versículo 21. Se você ver aqui o versículo 21 deste mesmo capítulo 59, é o que está na profecia de Isaías a este povo e consequentemente a nós também, que diz aqui no versículo 21 do capítulo 59: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da sua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos seus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Olha como esse texto, ele vem com uma verdade profunda e maravilhosa para a nossa vida. Porque quando ele diz que o seu Espírito
a sua palavra não vai se desviar da boca deles, nem dos filhos, nem da descendência dos seus filhos. E aí ele está falando de nós. É o que ele assume, Deus, como compromisso para viabilizar esse desvio nosso da transgressão, do pecado. Ele assume como um compromisso, uma aliança que ele faz. Olha, o que depende de mim, o que eu posso fazer para ajudar vocês a se desviarem destes caminhos de transgressão é deixar a vocês o meu Espírito, e que só vai estar presente com vocês através do elo de ligação que é a minha palavra. E por isso ela não pode sair da boca de vocês. Ela tem que estar com vocês para todo sempre. Vocês precisam estar encharcados, mergulhados na minha palavra, porque isso vai possibilitar com que vocês possam viver uma vida no Espírito, se desviando da iniquidade e do pecado, dos caminhos de transgressão. Aí não haverá mais barreiras, aí não haverá mais obstáculos para que eu esteja com vocês. Aqui ele está deixando claro que é preciso que nós venhamos cultivar e se apegar cada vez mais à palavra de Deus. Deve ser por isso que o salmista diz lá no Salmo 119, e o versículo 11, e ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Veja, se Isaías está falando que a palavra de Deus não pode sair dos nossos lábios de maneira nenhuma, é porque ela está no nosso coração, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. É preciso ter a palavra de Deus no nosso coração, é preciso mergulhar nela, para que então ela estando no nosso coração, ela não saia da nossa boca. E porque está no nosso coração e não sai da nossa boca, ela está lá escondida para não pecar, para não estar em caminhos de transgressão. Pelo contrário, estamos cada vez mais nos desviando dele, porque esta palavra mora em nós. Meditamos nela de dia e de noite. E porque assim o fazemos, somos bem-aventurados, como diz também o mesmo livro de Salmos. E frutificaremos, daremos frutos, que serão cada vez maiores. É isso que Deus tem para a tua vida. Se apegue à palavra de Deus, medite nela. Isso só é possível se nós esvaziarmos o nosso coração de ídolos que o ser humano tem a tendência de criar, coisas que ele se apega e que não são do reino de Deus. Isso é um ídolo, não é necessariamente uma imagem de escultura. Um ídolo pode ser inclusive um pastor, um ídolo pode ser inclusive um programa de televisão, qualquer coisa que assuma o trono do teu coração. É preciso que nós esvaziemos o trono que há no nosso coração, para que ali habite a palavra de Deus e nela meditemos todos os dias, e ela seja o elo de ligação entre nós e o Espírito Santo. Isso vai fazer com que a gente se desvie de caminhos de transgressão. Deve ser por isso que Jesus, ele diz lá no capítulo 6 de Mateus, que não há como servir a dois senhores. Ou há de amar um e odiar o outro, ou há de estar dando atenção a um e desprezar o outro. E ali ele fala sobre as riquezas. É o mesmo princípio que se aplica. Não tem como dividir o nosso coração. É preciso que o lugar mais alto dele, só há um lugar mais alto no nosso coração, ele seja dado a Deus, ao seu reino, à sua palavra. E o termômetro que vai medir se nós estamos dando importância à palavra de Deus é o tempo que nós dedicamos a ela. Quanto tempo você passa gastando? Quanto tempo você passa tendo comunhão com a palavra de Deus? Esse tempo que veio à sua mente agora é o termômetro que vai dizer se você ama a palavra de Deus, se você a de fato esconde no teu coração ou não. Deus quer que você viva
estas palavras e estes princípios. Deus quer com que você acabe com os muros de separação que há entre você e Ele, para que de uma vez por todas a mão de Deus não esteja encolhida em direção à tua vida, para que os ouvidos dele se inclinem a você e ele escute o teu clamor e ele faça coisas que você tem clamado e pedido a ele. Deus está falando com você que ele quer que a sua vida mude e seja transformada, para que através dessa transformação que só pode acontecer em você, ele venha agir e ele venha fazer coisas grandiosas na tua vida. Amém, amados? Louvado seja Deus, que esta palavra ela possa encontrar a tua vida para transformar a tua vida, para dar frutos para o reino de Deus, para que o nome dele seja glorificado e exaltado, porque é somente isso que importa. Amém? Louvado seja Deus. Mais uma vez eu queria reforçar a você, para que você possa estar curtindo esse vídeo aí na nossa página, porque o único intuito de eu pedir isso a você é para que através dessas curtidas, e quanto mais elas existirem, mais esse vídeo ele é propagado, mais pessoas vão ter o alcance desse vídeo, que a plataforma vai divulgar de acordo com essas curtidas, compartilhamentos. Se você puder compartilhar também com pessoas que você sabe que vão ser abençoadas, faça isso. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ficar por dentro aí das notificações de mensagens como essa. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, e até a próxima.